Eu quero refletir com os irmãos aqui em Efésios 5,18, quando Paulo diz assim: não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E aí eu quero falar um pouco desse enchimento pleno, ou dessa plenitude do Espírito Santo em nossas vidas. E aí eu quero começar fazendo a observação de que todo crente salvo em Cristo Jesus já tem o Espírito Santo em si, pois o Espírito é o selo da nossa salvação, tá certo? Agora, como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, uma coisa é ter o Espírito Santo presente, outra coisa é ter o Espírito Santo presidente, não é mesmo? Uma coisa é você ter o Espírito Santo na tua vida e outra coisa é o Espírito Santo ter você, dirigir você, guiar você, tá bom? Então assim, vamos lá. O verbo aqui enchei-vos, no original no grego, ele se encontra no passivo. Na verdade, uma tradução interessante seria sejam cheios. A ideia aqui é que o Espírito Santo é quem nos enche. Como? À medida em que nós não nos embriagamos com vinho ou não nos contaminamos com o pecado, aqui nessa passagem bíblica, representada pelo vinho. Tá bom, irmãos? Uma outra observação que nós podemos fazer em relação ao verbo é que ele indica uma ação contínua. Então assim, você foi cheio ontem, continua, precisa ser cheio hoje, necessitará desse enchimento amanhã, porque ele está numa dinâmica contínua. E isso corrobora muito lá com Atos 19, quando vai falar do nascimento dessa igreja. Porque essa igreja de Éfeso, ela nasce numa efervescência espiritual muito grande. Paulo chega nessa cidade, encontra ali alguns discípulos de João Batista, ensina para eles acerca do Espírito Santo, impõe as mãos sobre eles, ora por eles e eles são cheios. Então essa igreja nasce de um mover espiritual muito grande. E agora, 3, 4, 5 anos depois, Paulo escreve para esses irmãos dizendo que eles precisam ser cheios. Ou seja, o fato de nós termos uma experiência com o Espírito Santo no passado não invalida a necessidade de termos uma experiência com o Espírito Santo hoje, de sermos cheios hoje do Espírito Santo. Tá bom? Uma outra observação que eu quero fazer é que, a despeito da Bíblia usar muita metáfora para exemplificar o Espírito Santo, como fogo, como vento, o Espírito Santo não é uma coisa que você possui. Ao contrário, o Espírito Santo ele é Deus. E como Deus, como soberano, é Ele que nos possui. Então, ser cheio do Espírito Santo não é controlá-lo, mas é ser controlado por Ele. À medida que você é cheio do Espírito Santo, Ele te conduz para o caminho da santificação. E isso corrobora bastante lá com Gálatas 5,16, quando Paulo vai dizer assim: andai no Espírito e assim você não satisfará os desejos da carne. Se você lutar contra a carne, contra o pecado, vazio do Espírito Santo, essa luta será uma luta em glória. Mas à medida em que você é cheio do Espírito, ele te fortalece para vencer o pecado, porque aí sim ele te conduz pelo caminho da santificação.